E aí galera, beleza? Eu tô aqui trazendo mais uma aula sobre frações e a gente vai falar hoje sobre a propriedade fundamental das frações. Vamos lá, a gente viu no último vídeo que uma fração é quando eu tenho um número, vamos falar aqui, sei lá, 2 sobre 4 ou 2 quartos, por exemplo. Pode ser qualquer número aqui no lugar do 2, pode ser qualquer número no lugar do 4, tá bom? E ele fala o seguinte, eu falei o seguinte, esse número de cima, ele é chamado de numerador, que ele também representa a parte. E o número de baixo é chamado de denominador, que ele também representa o todo, tá bom? Eu também falei que se eu tenho, por exemplo, vamos fazer um quadrado. Se eu tenho aqui um quadrado, tá bom? Um retângulo, e esse retângulo está dividido em partes iguais, então, por exemplo, vamos dizer que, imaginem que essas partes estão iguais, tudo bem? Deixa eu refazer aqui, que foi meio torto. Ó, tá ruim de ficar certinho. Imaginem que essas partes aqui estão iguais, tá? Então, para poder representar isso aqui, se eu tenho duas dessas partes pintadas, ó, assim, então essa fração aqui representa 2 quartos. Por que 2 quartos? São duas pintadas de um total de 4 partes, né? Então tá. Aí vamos à propriedade fundamental das frações. A propriedade fundamental das frações fala o seguinte. Se eu tenho uma fração qualquer, como por exemplo aqui, 2 quartos, e eu multiplico 2 quartos por um valor, em cima e embaixo pelo mesmo valor, eu preservo o valor total. Então, olha só. 2 quartos. Se eu multiplicar, por exemplo, por 2 em cima, a propriedade fundamental das frações fala que eu tenho que multiplicar também embaixo por 2. Então, ó, vamos pensar. Ó, 2 vezes 2 é 4, né? E 4 vezes 2 é 8. Então, o que são isso aqui? Eu posso dizer que 2 quartos é equivalente à fração 4 oitavos. Se eu fizer uma divisão, lembre sempre, fração é divisão, tá? Então, eu vou fazer aqui uma divisão rápida aqui, ó, de 2 por 4. Ó, 2 não dá para dividir por 4, né? Porque ele é menor. Vou colocar um zero aqui, aí eu tenho que colocar um zerinho aqui, né? 20 dividido por 4 dá 5. Ó, 0,5 e sobra 0. Então a resposta é 0,5. Se eu fizer agora 4 oitavos, ó. 4 oitavos. Mesma coisa, ó, não dá para dividir porque o 4 ele é menor do que o 8. Então eu boto um 0 aqui e por isso eu vou ter que botar um zerinho aqui. Agora, bota vírgula, né? 40 dividido por 8 dá 5 também. Então 5 e sobra 0. Olha só, elas têm exatamente o mesmo valor. Então a propriedade fundamental das frações fala o seguinte. Se você multiplicar uma fração, tanto o numerador quanto o denominador, por um mesmo valor, e esse valor diferente de 0, é importante isso. O valor precisa ser diferente de 0. Se você multiplicar por esse valor em cima e embaixo, preserva-se o mesmo valor. Você cria frações que são chamadas de frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que têm o mesmo valor, tá bom? Então, a mesma coisa funciona para divisão. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, 2 quartos e eu decidir dividir por 2 em cima e embaixo, ó, vou dividir por 2 em cima e embaixo, ó. Dividir o 2 por 2 e também o 4 eu vou dividir por 2, tá bom? Ó, 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Então significa o seguinte,
que 2/4 é equivalente de 4/8, que eu já tinha encontrado, mas também é equivalente de 1/2 também, tá? Então, se eu pegar 1/2 e dividir, 1 dividido por 2, vai dar também exatamente 0,5, tá bom? Essas frações são chamadas de frações equivalentes, tá? Então, aqui, ó, essas aqui são frações equivalentes. Eu utilizei 2/4 como exemplo, mas vocês podem usar qualquer valor que vocês quiserem. Se vocês conseguem dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, vocês vão encontrar as frações equivalentes. Se vocês multiplicarem ou dividirem em cima e embaixo por um número diferente de zero, você encontra frações equivalentes. Ó, números diferentes de zero, tá? Se multiplicar por zero, não vai dar bom, tá? Não vai funcionar. Quando eu divido ao máximo possível, por exemplo, aqui, ó, 1/2. 1/2, eu não tenho mais nenhum número que eu consiga dividir. Eles não têm mais nenhum divisor em comum diferente do número 1. Então, assim, o divisor que eles têm em comum agora, lembrando que divisor é o número que eu consigo dividir outro número, e a resposta tem que ser um número inteiro também, tá bom? Eu não tenho nenhum outro número. Por quê? Quais são os divisores de 1? Vamos lá, primeiro. Os divisores de 1 é 1. 1 divide por 1. Os divisores de 2. 1, 2 e só. Só 1 e 2. Né? Então, se eu dividir um número por 1, é ele mesmo. Então, não vai modificar em nada. Sendo assim, eu não tenho como mais dividir essa fração 1/2. Quando eu chego nesse ponto em que a fração não pode mais ser dividida, eu chamo essa fração de fração irredutível. Tá? Eu vou escrever aqui. Fração irredutível. É o nome dessa fração aqui, tá? Porque é quando eu pego uma fração e eu divido ela até que não sobre mais nada para dividir. Eu chegue num valor que não dá mais para dividir em cima e embaixo. Uma dica que eu tenho para vocês é: se o número de baixo ou de cima for primo, dificilmente vai... se o número de baixo e o número de cima for primo e forem diferentes, não tem como mais dividir. Então, por exemplo, aqui no caso 1 não é primo. Mas, por exemplo, se tivesse 3/2, eu já sei que não dá para dividir. Porque tanto 3 quanto 2 são primos. 7/3, eu sei que não dá para dividir. Porque tanto 7 quanto 3 são primos. Então, se ambos os números são primos, não dá para dividir, tá bom? Mais. E quando um dos números de baixo ou de cima chega a 1, também não dá mais para dividir. Eu vou dar aqui um exemplo de encontrar a fração irredutível de um número, tá? Então vamos dizer aqui que eu tenha o número 30/45, tá bom? 30/45. Aí vamos pensar aqui, 30/45. Qual número eu consigo dividir ambos, em cima e embaixo? Olha, o 30 eu consigo dividir por 2, não é? E o 45? Não, o 45 eu não consigo. Por quê? O 45 ele é ímpar. Então não dá para dividir por 2. Porém, eu consigo dividir por 3 o 45. O 45 dividido por 3 é 15. E o 30 dá para dividir por 3? Dá, porque dá 10, né? Então vamos dividir aqui por 3 em cima e por 3 embaixo. Tá bom? Aí vai ficar assim. 30 dividido por 3 dá 10. E 45 dividido por 3 dá 15. Aí eu me pergunto, ainda dá pra dividir por 3? Ó, o 15 dá pra dividir por 3, não dá? Porque o 15 dividido por 3 dá 5. E o 10? Ah, o 10 não dá. Então vamos pro próximo número primo. Próximo número primo é o 5. Lembrando que números primos, vou botar alguns deles aqui. Ó, o 2, o 3, 5, o 7, o 11, o 13 e assim em diante. Esses aqui são os números primos, tá? Então
Então eu vou tentar agora por 5. Ó. Já tentei por 2. Não deu, ninguém dividiu por 2. Tentei por 3 e consegui dividir uma vez. Ó. Tentei por 3 de novo, não deu para dividir por 3 de novo. Vou tentar por 5, tá? Então, ó, vou dividir por 5. Eu sei que eles conseguem ambos dividir por 5. Por quê? Se eu olhar lá na tabelinha de critério de divisibilidade, eu sei que para dividir por 5, é só o número terminar com 0 ou com 5. Se o número termina com 0 ou com 5, então ele divide por 5, tá? Então 10 dividido por 5 dá 2, porque 2 vezes 5 é 10, né? E 15 dividido por 5 dá 3. Aí olha só aquilo que eu falei, ó. O 2 é primo e o 3 também é primo, aqui, ó. Ambos são primos. Se ambos são primos, em cima e embaixo, eu já sei que não tem como mais dividir. Essa é uma das formas que eu tenho para saber que não dá mais para dividir. Então, ó, não tem nenhum outro número que eu consiga dividir o 2 e o 3, ó. Não dá para dividir o 2 por 7. Não dá para dividir o 2 por 11. Não dá para dividir o 2 por 13. O único número aqui dos primos que eu consigo dividir o 2 é o 2. Só que, se eu dividir o 2 por 2, até dá. Mas o 3 não dá. Para poder eu conseguir dividir, eu preciso que ambos consigam ser divididos, tá? Ambos sejam divisíveis. Então eu posso dizer o seguinte: a fração irredutível de 30 sobre 45, ou 30 a 45 avos, é 2 terços, tá bom? 2 terços também é a fração equivalente a 30 a 45 avos. Assim como é a fração equivalente a 10 15 avos, tá bom? Então, essa é a propriedade fundamental das frações. Recapitulando, se você multiplicar uma fração, tanto o numerador quanto o denominador, pelo mesmo número, a fração resultante, o resultado, será uma fração equivalente, desde que esse número que você está multiplicando seja diferente de 0. O mesmo você pode fazer com a divisão. Se você consegue dividir um número em cima e embaixo pelo mesmo valor, você vai encontrar uma fração equivalente, tá bom? E quando você não conseguir mais dividir, você vai encontrar esse cara aqui, que eu encontrei, que é uma fração irredutível, tá bom? Que é uma fração irredutível. Essa aqui é a fração irredutível de 30 a 45 avos, tá bom? É isso.